Olá, povo de Deus, quarta-feira, 26 de julho de 2023, São Joaquim e Ana, 16ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 44:1, de 10 a 15, Mateus 13, 16, 17. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia, eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Jesus ben Sirach é o autor do livro do Eclesiástico. Ele teve seus escritos em hebraico recuperados pelo neto, uns 50 anos depois, em grego. Esse livro quer manter as tradições do povo judeu que sofre com as influências dos gregos, correndo risco de perder sua identidade, cultura e religião. No trecho de hoje, ele evoca figuras ilustres que marcaram o passado da história de Israel para aproveitar do seu exemplo, trazendo nova vida no presente e projetando a esperança do povo na direção do futuro. O bem praticado por uma geração é sempre um capital precioso e fecundo, que permanece e de que se pode dispor. A verdadeira trama da história da salvação é feita por meio da prática de homens e mulheres virtuosos. Deus intervém nessa história para redimir a humanidade, mas o faz servindo-se do concurso das pessoas. A fidelidade do Senhor tem o seu fundamento no céu, mas radica na terra, graças aos que permanecem fiéis às suas promessas. Mateus 13, 16, 17. Disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Imaginemos quantos quiseram ver o que os discípulos estavam vendo, a chegada do reino na pessoa de Jesus. O que para muitas gerações tinha sido mera esperança, agora se concretizava. Quantos justos e profetas deram suas vidas anunciando os tempos messiânicos. Esses profetas e justos são merecedores de todo o nosso respeito, porque, ainda que não tenham visto nem ouvido o que os discípulos veem e ouvem, acreditaram e apostaram a sua vida baseando-se na palavra da aliança. Os discípulos são felizes porque veem e ouvem a palavra feita carne. Jesus Cristo, nossa vida e salvação. Eles, os discípulos, são o último elo da geração herdeira das promessas e o primeiro da que deve transmitir o testemunho de sua realização. Como nos ajuda a entender o teólogo Andrés Torres Queiruga,
A comunidade é essencial a toda religião e o é como lugar de descoberta, de recepção e de transmissão da experiência religiosa. Aquilo que vivemos e cremos não o descobrimos por conta própria. Nós o recebemos de outros, normalmente por ter nascido numa família e num ambiente mais ou menos cristãos. Sem uma comunidade que tivesse nos transmitido a fé e a tivesse sustentado ao longo do tempo, essa consciência não chegaria a nós. Assim entendemos a importância das palavras de Cristo no Evangelho de hoje, quando ele diz que felizes os discípulos porque o viram e o escutaram, e seriam os transmissores desta experiência às novas gerações. Santana e São Joaquim, que celebramos hoje, são elos importantes nesta cadeia de transmissores da experiência da fé. Embora saibamos muito pouco sobre os pais de Maria, podemos, sem medo de errar, na lista dos escolhidos para fazerem parte da salvação, colocá-los, pois geraram aquela que nos traria o Salvador. Os evangelhos apócrifos nos ajudam na aproximação de quem foram Joaquim e Ana. Diz-nos que eram justos e puros, levavam uma vida piedosa e um comportamento inocente e imune à calúnia. Eram zelosos na oração, no jejum e na abstinência. Era uma família assídua ao templo, cheia de caridade, incansável no trabalho e, em consequência, rica de bens. Dividiam o rendimento anual em 3 partes, uma para o templo e sustento dos sacerdotes, outra para os pobres e a terceira para eles mesmos. É lógico pensar que Deus os tenha chamado a participar no mistério de Jesus, cuja chegada prepararam. Permanece a glória de terem sido os pais de Maria. São Joaquim e Santana foram escolhidos entre o povo eleito para que entre esse povo florescesse Maria e dela Jesus. Sendo a voz de Jesus, eles nos levam a cultivar um amor aos nossos avós, pois se constituem em verdadeiras preciosidades na nossa vida. Há que rodeá-los de carinhos e não desperdiçar o muito que têm para nos dizer e ensinar, particularmente a sua fé e a sua esperança. Um beijo no seu coração.